Boa noite, graça e paz seja no seu coração, hoje e sempre. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra? Por gentileza. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. A gente vai ler uma dúzia de versículos aí. Jeremias, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Diz assim no verso 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, deportara de Jerusalém para a Babilônia. Verso 19. Porque vocês deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, não deram ouvido às minhas palavras, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vocês não os escutaram, diz o Senhor. Versículo 4. Assim então, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, e a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a paz da cidade para a qual eu os deportei, e olhem ao Senhor em favor dela, porque na sua paz vocês terão paz. Verso 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa, minha boa palavra em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, para Jerusalém. Verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz ou de prosperidade, que é a mesma palavra aí, e não de mal, para dar a vocês o fim que desejam. Então me invocarão, passarão a orar a mim, e eu os ouvirei. Verso 13. Buscar-me-ão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Diga amém. Vamos sentar, por gentileza, um pouquinho. Você babou aqui, não? Você babou aqui? Bem, havia uma mulher que estava grávida, sem novidade nenhuma, né? Aquela ansiedade, aquela alegria, aquela coisa da gravidez, os enjoos, né? É bom lembrar disso, né? Os desejos. Você teve desejo? Eu tive desejo quando eu estava grávida com o meu primeiro filho. Eu comprei uma pizza desse tamanho, comi sozinho, uma pizza de alho. Aí enjoada, grávida, a barriguinha crescendo, aquela expectativa toda. Aí o bebê nasceu. E aí nos primeiros meses, não tem muito o que dizer da saúde da criança, mas depois de um tempo, ela começou a perceber, que havia alguma coisa errada com aquele molequinho, com aquela criança. Começou a perceber que ele não olhava para as outras pessoas como uma criança na idade dele olharia. Com um pouco mais de tempo, então ela percebeu que a criança não enxergava direito. E de fato, com o passar do tempo, com os anos, percebeu que a criança era cega desde nascença. E aí foi o sofrimento primeiro da mãe, e depois, obviamente, o sofrimento da criança. Isso nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus. Né? Então, se hoje uma criança, quando nasce cega, com todo o recurso que a gente tem hoje, tem grande dificuldade de se adaptar e passa por grande sofrimento, imagine então uma criança nos tempos antigos. Como é que essa criança viveu? Viveu, passou a sua infância, passou a sua adolescência, virou o jovem, virou um adulto, e muito provavelmente estava mendigando na rua, porque naquele tempo não era como hoje, que você tem muitas atividades que um cego pode trabalhar para ganhar dinheiro. As pessoas, grande parte, eram nobres e não trabalhavam, ou eram artesãos, então não tinha muito como ser artesão, porque ele não enxergava, então era muita dificuldade, provavelmente era mendigo. E certa vez ele está num lugar, e ele ele ouve vozes de pessoas conversando ali ao redor dele, e depois ele começa a ouvir falar de um tal de Jesus, e ele escuta desse Jesus, e diz que Jesus fazia cura, e aquilo começa a gerar uma certa fé no coração dele, ele vai crescendo aquela expectativa. Então um dia ele está num certo lugar, ele ouve uma multidão, um jeito conversando, e ele percebe, pelo som, que o tal de Jesus estava junto. E depois ele percebe que as pessoas vêm se aproximando para perto dele. E aí houve uma conversa esquisita.
que na verdade já tinha ouvido outras vezes, mas era esquisito porque vinha do tal de Jesus de quem ele tinha ouvido falar. E aí naquela conversa foi mais ou menos o seguinte que ele ouviu: olha, por que ele está desse jeito? Por que ele é cego desde criança? Ele cometeu um mal, cometeu algum pecado? Foi o pai dele, foi a mãe dele? E aí Jesus diz assim, segundo o cego ouviu, ele disse que o Jesus disse mais ou menos assim: não, ele não pecou, nem o pai dele, nem a mãe dele, e muito menos ele. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Aí o resto da história você conhece, né? Jesus então dá uma catarrada na mão, uma cuspida na mão, pega barro, mistura saliva com barro, vem cá bonitão. Esfrega lama misturada com saliva no zóio aqui do cego e diz assim: vai se lavar no primeiro poço que tiver ali, o Siloé, né? Se lava lá, meu filho. Ele vai naquela fé que já tinha desenvolvido dentro dele, e quando ele lava o rosto, abre os olhos, ele começa a enxergar. E foi curado desde do seu nascimento. Essa história do cego de nascença que foi curado por Jesus, a gente conhece a história. Mas dessa história a gente tira alguns ensinos importantes, alguns princípios importantes, bem interessantes. Muitas vezes, quando a gente tem um problema qualquer, pode ser de saúde ou qualquer outro tipo de problema que gere sofrimento, como foi o caso do cego, existem causas para isso. Uma das causas, como na história do cego, foi para que se manifestasse a glória de Deus, para que Deus fizesse um milagre e ali demonstrasse o seu poder. Mas esses casos são raros, raríssimos os casos em que alguém está sofrendo e aquele sofrimento existe para que Deus manifeste glória, pelo menos de forma direta. É muito raro isso acontecer. E a gente vive num mundo caído, onde as pessoas receberam liberdade de Deus e usam sua liberdade, usam o seu livre-arbítrio para o mal. Então, Deus não impede que as pessoas façam bem e Deus não impede que as pessoas façam mal. Ele dá oportunidade a todos para fazer o bem ou o mal e cada um decide o que vai fazer. Ele orienta, diz, explica as consequências, mas cada um faz o que quer. E como a gente vive num mundo livre, então muita gente opta pelo mal. Então, se você está esperando o ônibus de manhã para trabalhar e alguém resolveu na noite anterior passar a noite bebendo, usando droga, e de manhã, enquanto você está no ponto, aquela pessoa vem doidona lá na esquina com o carro desgovernado e passa por cima de todo mundo, te atropela e você fica aleijado, não é porque Deus queria que você ficasse aleijado, não é porque você fez uma coisa ruim, mas ela fez uma coisa errada. Então são as fatalidades. A gente está sujeito a fatalidades. Você tem que ter essa mentalidade, essa maturidade. Mas sofrer por conta de fatalidades é menos raro do que por milagre. Mas acontece também. Mas é a minoria das vezes. Mas, preste atenção, a maioria das vezes quando a gente sofre, a maioria das vezes quando a gente tem problemas, esses problemas, esse sofrimento, eles vêm por causa dos nossos próprios pecados. Está entendendo, sim ou não? Raramente é porque Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida. Isso pode acontecer. Algumas outras vezes, um pouquinho mais de vezes, é porque outra pessoa usou da liberdade para fazer o mal e você está sendo consequência daquele mal, porque a gente está aqui no mundo, então a gente pode sofrer isso. Mas, na maioria das vezes, a gente sofre por causa do nosso próprio pecado. E, independente, presta atenção, de qual seja a causa do nosso sofrimento, ou para a glória de Deus, ou porque alguém fez o mal, a gente está colhendo as consequências diretamente, ou porque a gente plantou aquilo, a gente mesmo está colhendo, independente de qual seja o sofrimento pelo qual a gente está passando, a vontade de Deus qual que é? É nos livrar de todo e qualquer tipo de sofrimento. E isso vai acontecer. Ou amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui a 30 anos. Ou quem sabe até, quando você estiver pertinho de morrer, algumas coisas que você sofre hoje, talvez só desapareçam ali naquele finalzinho de vida. E há algumas questões que, inclusive, só serão restauradas. A gente só vai parar de sofrer depois da nossa morte, quando finalmente estivermos lá, junto com Deus, na Jerusalém eterna. Mas o fato é que, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos livrar de todo tipo de sofrimento. Não importa quando, mas isso vai acontecer, com certeza. Quem crê, diga amém. Isso vai acontecer. E a prova maior está na vida do povo de Israel, cujo pedacinho da história a gente acabou de ler no livro de Jeremias. Esse povo cometeu muito pecado. Eles chamaram para si muitas consequências ruins. Desde que o povo foi fundado, desde que as 12 tribos nasceram, desde que o reinado foi estabelecido, esse povo era o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus, e Deus falava diretamente com eles, Deus deu a palavra para eles, deu a revelação para eles, deu a aliança do Velho Testamento para eles. Mas desde o começo eles se mostraram rebeldes, se mostraram contrários à vontade de Deus. Desde o começo pecaram e Deus sempre tratando, e sempre falando, e falava através de Moisés, e falava através dos líderes. E depois, quando foram para a terra prometida, quando não tinha um rei, de vez em quando eram invadidos, aí falavam com Deus, e Deus levantava um libertador e falava: vocês estão pecando, eu vou perdoar e vou livrar vocês, mas se arrependam. Aí Deus se livrava através dos libertadores, através dos juízes.
Depois veio a monarquia, aconteceu a mesma coisa, um ou outro rei era bom, fazia o que era correto, mas a maioria fazia o que desagradava a Deus, e o povo ia junto, o povo também fazia aquilo que as autoridades faziam. E foram pecando, e todo dia pecado que você imagina. Pecado moral, pecado de justiça, muitas vezes eles eram injustos, muitas vezes a justiça oprimia o pobre, valorizava aquele que tinha dinheiro, aceitava suborno, havia imoralidade, havia idolatria espiritual. No sábado de manhã, iam para o templo cultuar a Deus, e na sexta-feira iam fazer os cultos, as feitiçarias dos lugares desertos, nas florestas, quer dizer, tentavam servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então esse povo foi pecando, e Deus foi avisando, Deus foi falando. Falou uma vez, falou 10 vezes, falou 20 vezes, mandou um profeta, mandou 2, mandou 10. Deus falou com aquela gente até não querer mais, para que ele se arrependesse. E aí chegou um momento que Deus falou, então, como vocês não ouviram todas as vezes que eu falei, então agora eu chego. Aí Deus tirou a mão de vez. E aí Jerusalém, a capital do reino de Israel, foi cercada por um rei chamado Nabucodonosor. E quando ele cercou a cidade, aquele povo clamou, Senhor nos livre, e pensar, Deus vai livrar igual todas as outras vezes, né? A maioria das outras vezes, mas não livrar. Dessa vez a gente vai ser liberto, o povo não vai deixar de existir, o povo de Israel não vai desaparecer, porque nós somos o povo de Deus. Então ele batia a mão no peito e não olhava para si mesmo quando batia a mão no peito, olhava para Deus para que Deus fizesse algo, mas daquela vez Deus não fez, porque a conta dele chegou no máximo. Deus tirou a mão, Jerusalém foi invadida, e numa noite as pessoas foram dormir sendo livres, eram artesãos, né? Eram ricos, prosperavam na cidade, ou sendo nobres, faziam parte da realeza, e no outro dia acordaram invadidos, e no terceiro dia acordaram com uma corrente no pescoço, sendo arrastado para um outro país, para outra terra. Então os babilônicos entraram em Jerusalém, mataram grande parte das pessoas, destruíram quase tudo, pegaram os mais jovens, que eram mais sábios, ou aqueles que eram artesãos que poderiam trabalhar lá na Babilônia, levou esse pessoal como escravo, estupraram grande parte das mulheres, e alguns mais jovens levaram para ser escravos, pegaram esse povo e levaram como se fosse animado, arrastado a ferro e fogo, caminhando a pé até chegar lá na Babilônia. Então, numa noite foram dormir livres, 2 noites depois acordaram escravos em outro país. E aí, no dia que eles chegaram, na mesma ocasião, quando eles chegaram lá na Babilônia, chegou junto com eles uma carta, escrita pelo profeta Jeremias. Jeremias tinha ficado na cidade, se você se lembra da história, Jeremias fazendo as últimas profecias para que o povo se arrependesse, e as autoridades não queriam ouvir Deus, muito menos o profeta que falava o nome de Deus. Aí deram uma surra de Jeremias, jogaram ele num buraco no poço. Você lembra da história? Ele ficou lá, mesmo assim ele escreveu uma carta, mandou uma cartinha, o secretário anotou para ele, mandou uma cartinha, e quando o povo chegou como escravo na Babilônia, junto com eles chegou uma carta, e a carta é exatamente esse texto que a gente leu. E nessa carta ele faz uma promessa para aquelas pessoas. Verso 10, então. Sim, diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, vocês vão ficar aí na Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Vocês vão voltar para cá, vão voltar para Jerusalém. Agora vocês são escravos. Aí no outro país, que fala uma outra língua, tem outros costumes, tem outros deuses, em outros lugares, sofrendo como escravos. Mas daqui a 70 anos vocês vão voltar. Verso 11. No coração deles estava aquele peso. Agora o que vai ser da gente? Como é que a gente vai se livrar? A incredulidade, a dureza de coração é tão grande que eles perderam até a esperança de que agora que Deus fizesse alguma coisa. Esperavam que Deus livrasse lá em Jerusalém. Já que Deus não livrou, já não tinha uma esperança que Deus livrasse. Então eles pensavam, Deus não vai fazer nada. Aí Deus corrige eles, sabendo do seu pensamento. Verso 11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho. Não vai acontecer o que está na cabecinha de vocês. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejaram. O que é que eles queriam? Voltar para a terra deles. O que é que eles queriam? Voltar a ser livres. O que é que eles queriam? Deixar de ser escravos, voltar para a terra prometida, a terra de Jerusalém. Mas eles ficaram ali então 70 anos. E 70 anos depois, do nada, o reino nem era mais reino da Babilônia, era o império persa, porque um reino invadiu o outro, invadiu a Babilônia e tomou os espólios, que eram os seus escravos. Então, o rei Nabucodonosor já não existia mais. Era um outro rei de um outro país que governava a Babilônia, um tal de Ciro. E do nada eles estão lá trabalhando como escravos e chega um decreto dizendo que o rei Ciro mandou todo mundo, aliás, quem quisesse, dos escravos, voltar para a sua terra. Aí foi um pensamento esquisito, mas como voltar para a terra?
Porque nenhum rei fazia isso. Nenhum rei que entrasse em outro país e pegasse as pessoas e levasse como escravas, nenhum rei chegava um dia e falava: eu trouxe vocês de longe para cá como escravos, agora eu vou mandar vocês de volta. Nunca isso tinha acontecido. Era uma coisa nova. Todo mundo ficou assim: é verdade isso ou é fake news? Eu acho que fake news não pode ser verdade. Mas era verdade. E alguém falou assim: belisca, pode ser verdade. Belisca, é verdade. Estamos acordados, estamos dormindo, estamos sonhando. E aí começaram a voltar. E voltaram, 2 ou 3 caravanas foram voltando. E aí, quando eles voltam, quando eles chegam na Terra Prometida, quando eles chegam em Jerusalém de volta, é quando tem ocasião aquele Salmo 126, está lembrado? Eles dizem assim, quando eles chegam na Terra Santa de volta, assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quer dizer, a gente estava escravo, preso, quando Deus trouxe a gente de volta, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Não pode ser verdade, a gente está sonhando. Então a nossa língua se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo, e entre as nações, quer dizer, os povos ao redor, estavam estupefatos, de boca aberta, dizendo o seguinte: olha, grandes coisas fez o Deus deles por eles. Por quê? Porque nunca isso aconteceu. Um povo escravizado ser libertado para voltar para o seu país. Ou seja, 70 anos depois, Deus cumpriu a promessa. Qual era a promessa? De libertar aquelas pessoas do sofrimento. Diga graças a Deus. Cumpriu a promessa. Então, esse é o exemplo de que não importa quais sejam os nossos sofrimentos, mas cedo ou mais tarde, em algum momento, Deus vai libertar cada um de nós dele. Graças a Deus por isso. Agora, o que a gente vai ver no texto aqui, o resto da carta, pelo menos uma parte da carta que eu li para você, é que junto com essa promessa, Deus diz assim: olha, mas para que eu cumpra essa palavra durante esse tempo, eu preciso que vocês entendam algumas coisas. Para que a palavra seja cumprida, vocês precisam compreender algumas coisas. Existem algumas compreensões que para nós hoje, se a gente está sofrendo, e se não está sofrendo hoje, eu sei que já sofreu no passado, e se não está sofrendo hoje, muito provavelmente vai sofrer no futuro, espero que não tão cedo, mas vai sofrer, para que a gente possa lidar com esse sofrimento, assim como eles, naquela época, durante 70 anos, para que Deus possa nos libertar, a gente precisa entender algumas coisas, ter algumas compreensões na nossa mente. E é isso que eu quero te ensinar aqui nesta noite. Primeiro ensinamento: o nosso sacerdócio, o sacerdócio espiritual, ele precisa ser mantido apesar do nosso sofrimento. Verso 7 diz assim: busquem a paz da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque na sua paz vocês terão paz. Eles chegaram na cidade, e assim que eles chegaram na cidade, chegou a carta. Então eles eram livres, eles não eram escravos, eles tinham seus trabalhos, eles tinham dinheiro, eles prosperavam, e aí do nada foram arrancados, foram assassinados, foram violentados, foram escravizados e vieram uma viagem longa, demorada, cansativa, debaixo de chicotes, e apanhando, sendo xingado, e aquela expectativa: e agora o que vai ser da nossa vida nessa Babilônia? A gente vai limpar a latrina, a gente vai quebrar pedra, a gente vai receber salário, não vai ter um pouco de liberdade, não vai, e a expectativa era das piores. E quando eles olhavam para os babilônios, diziam: essa gente é maldita, essa gente está machucando a gente, essa gente nos roubou, invadiu a nossa terra, matou nossas crianças, estuprou nossas mulheres. Esses malditos estão levando como escravo. O ódio, enquanto eles viajavam para o Babilônia, o ódio crescia. E aí quando eles chegam na Babilônia e chega a carta junto, a carta diz o quê? Eu quero que vocês orem por eles. Orem pelas pessoas da cidade, orem pela prosperidade. A palavra é shalom, é paz e prosperidade. Orem pela paz e pela prosperidade dos seus escravizadores. Aquelas pessoas que hoje estão batendo na sua cara, estão chicoteando você, que mataram alguns dos seus irmãos na sua terra, que violentou algumas das suas irmãs, que trouxeram os garotos para serem escravos, que trouxeram os velhos para servir para limpar a latrina. Orem por essas pessoas. Você já viu isso em algum lugar no Novo Testamento? Alguém dizendo mais ou menos assim: ore pelo que te persegue. Já ouviu alguém falar alguma coisa parecida, né? Ore pelos teus inimigos, ame o teu inimigo. Já ouviu isso? É a mesma coisa, porque o Deus é o mesmo, né? É a mesma coisa com outras palavras, né? Agora, se você se coloca no lugar daquelas pessoas, você cumpriria esse mandato? Pesado, né? Como é que eu vou amar alguém que está me maltratando, que está causando mal? Eles estavam debaixo de sofrimento. Deus fala: você tem que amar aquele que está causando o teu sofrimento. Essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Por quê? Porque vocês são sacerdotes. O povo de Israel era o povo que deveria intermediar as outras nações com Deus. Era o povo sacerdotal. Era um instrumento, era a ponte entre toda a humanidade e Deus.
Quando Salomão inaugurou o templo, ele disse, Senhor, que em qualquer lugar do mundo, quando alguém orar aqui, voltado para esse templo, escute a sua palavra. Então as pessoas viram de Salomão, ouviram do reino de Israel e vinham a Jerusalém para ouvir da palavra, da sabedoria de Salomão e da palavra de Deus. Era o povo sacerdotal. Mas eles chegaram lá e que ano que eles tinham para ser sacerdotes? Antes que você ache que eles eram mais pecadores do que a gente, não se iluda, né? Acho que a gente faria quase a mesma coisa. Porque para nós basta algumas coisas menores, a gente faz o mesmo. Você não esqueceu que você é sacerdote, esqueceu? Não, né? É 1 Pedro 9 que diz, vocês são nação eleita, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas de Deus, né? Aquele que chamou vocês das trevas para a luz, vocês são povo sacerdotal. Nós somos sacerdotes, não somos pastores, somos sacerdotes. Cada cristão é um sacerdote. Mas aí, quando a gente tem algum problema, sei lá, vou dizer uma coisa aqui que nunca aconteceu com você. Por exemplo, quando você quebrou financeiramente, sabe? Quando você não sujou, você perdeu alguma coisa. Graças a Deus só aconteceu comigo isso até hoje, vocês não. Então, vamos supor que um dia você quebrasse, será que você nunca quebrou, né? Eu não fui parar no SPC do Serasa, eu perdi um carro, perdi uma casa, sei lá, estou sem grana nem para comprar um almoço de amanhã. E aí você está no meio dessa crise financeira. Aí aparece alguém do seu lado, começa a conversar com você do lado e pergunta assim, escuta, você é crente, não é? Você pode falar alguma coisa de Deus para mim? Você está aqui, meu Senhor, eu estou quebrado, acabei de falir, eu abri um negócio ali, eu peguei toda a minha economia, que eu trabalhei numa empresa durante 30 anos, saí daquela empresa com um sonho, peguei todos os meus direitos, abri um negócio, aí veio a pandemia e quebrou o meu negócio, Senhor, como é que está essa relação, Deus? Acabou essa relação. E aí encostar alguém do lado para eu falar do Senhor, para que eu vou dizer para esse cara, Senhor? Naquele dia, você sentiu aquela vontade quando você quebrou, teoricamente, né? Quando você quebrou financeiramente, você foi para sua casa, depois que você voltou do banco, lá triste, porque o gerente falou que você está ferrado, né? Você voltou para sua casa e falou, puxa, quando cheguei em casa, eu vou pegar um daqueles hinos, tipo esse hino que a irmã cantou aqui, sabe? Aqueles hinos que mexe o coração da gente, né? Eu vou botar um hino e vou louvar para caramba quando chegar em casa. Você falou isso? Você falou, só vou chorar. Claro que a gente não falou isso. A gente não queria saber de nada, não queria ser sacerdote nesse momento. Vou te dar um outro exemplo. Outra coisa que eu sei que você também nunca passou. Já sofreu do coração por causa de alguém? Namorado, namorada? Sim ou não? Ou será que foi só eu? Acho que já, né? Ainda mais quando você tem 15 anos de idade. Quando você tem 15 anos de idade e toma um pontapé no traseiro, como é que você fica? Aquele moleque de 15 anos de idade apaixonado, que a namorada chutou ele diz assim, pô, Senhor, acabou a minha vida, Senhor. Ó, começou, né? Nunca mais eu vou ser feliz, eu vou me matar, Senhor. Rasga. Quando você tomou um fora daquela pessoa, como é que você ficou? Você ficou bem com Deus? Você falou, não, eu sou sacerdote. Fui chamado para apresentar sacrifício, como diz Hebreus, né? Sacrifício de lábios que confessam o seu nome. O coração doendo, não, eu vou louvar, quer na dor, quer na alegria. Você fez isso? Fez nada. Você botar um Justin Bieber, Justin Bieber, já tem isso, não sei se existe. Botou Kennedy, ficou lá, Senhor. Ou os mais antigos, né? Botou Reginaldo Rossi, garçom, aqui. Ficou chorando, ele queria desesperado, queria saber de Deus. Quando você se decepcionou com pessoas, a gente trabalha na igreja com pessoas, né? No mesmo no trabalho, a gente convive com pessoas, de repente você tentou ajudar um grupo de pessoas e às vezes tem alguém que entristece a gente, né? Você ajudou alguém, o cara decepciona você, depois é ingrato com você. Quando você se decepcionou com alguém, você pensou assim, apesar da pessoa ter me decepcionado, o meu negócio é com Deus, eu vou continuar servindo as pessoas. Que nada. Quando bateu aquela dor, você falou, quer saber? Eu duvido que um de vocês nunca tenha pensado isso, quando teve uma decepção. Quer saber, Deus? Eu cansei de se ajudar os outros. Tenho certeza. Você falou isso um dia, tenho certeza. Ainda que seja da boca para falar, você falou. Nunca mais vou ajudar ninguém, Senhor. Depois dessa aqui. Muito menos testemunhar, muito menos exercer o meu dom, meu ministério, ou nada. Foi justamente isso que Deus falou para aquelas pessoas. Olha, vocês vão ter que ser sacerdotes, apesar de tudo. Porque para eu livrar vocês precisam primeiro buscar a paz da cidade. Vocês precisam orar pela cidade. Isso é possível? Olha, tirando Jesus, para ser sincero, na Bíblia eu só vejo um exemplo. O maior exemplo depois de Jesus de alguém que, apesar de todo o sofrimento, continuou servindo as pessoas, é do apóstolo Paulo. Aliás, se a gente acha que sofrer, é só comparar com o sofrimento dele, né?
foi chicoteado algumas vezes? Você já foi chicoteado alguma vez? Quem alguma vez já foi chicoteado aqui na vida? Deixa eu ver. Tomou 50 chibatadas menos uma. Quem? Alguém tomou? Já não. Nunca. Nada. Eu tomei uma lombadinha. Sabe o que é fio de ferro? Você sabe o que é isso? Alguém se lembra disso? Ninguém sabe, né? Só quem tem mais de 50 sabe, né? Já tomei uma lombadinha nas costas de fio de ferro. Mas 50 chicotadas nas costas, Paulo foi chicoteado 2 ou 3 vezes. Porque estava preso, estava sendo escoltado, naufragou 2 ou 3 vezes. Foi esbofeteado 2 ou 3 vezes. Uma vez na Bíblia que ele foi humilhado, para escapar das pessoas que queriam matar, ele desceu igual um fugitivo num cesto, através de uma muralha. Outra vez pegaram ele, não escapou e apedrejaram para que ele morresse. Aí pensaram, deve estar morto, deixa ele aí. Deixaram lá achando que estava morto. A pessoa foi embora, ele levantou, não estava morto. Prisão, então, nem se fala. Foi preso várias vezes, em vários momentos, e apanhou. E a última prisão, depois levou ele à morte. Foi preso lá em Roma, ficou lá uns 3 ou 4 anos em Roma, até que finalmente sua cabeça foi cortada. E lá de Roma, quando ele escreve para uma das igrejas que ele tinha fundado, ele diz assim, olha gente, eu quero que vocês entendam, vocês saibam, que os meus sofrimentos têm contribuído para o Evangelho, porque mesmo em cana, mesmo preso, eu tenho pregado. Havia uma guarda de elite que ficou durante 3 ou 4 anos fazendo a segurança de Paulo, né? Era um prisioneiro especial. Ia ser julgado pelo imperador e depois perdeu a cabeça. Então, é o tal dos pretores, né? Do pretório, uma espécie de guarda de elite. Então, essa guarda tinha muita influência política, depois definiu o futuro de Roma. Esses guardas passavam ali 24 horas, cada um deles escoltando Paulo, e durante esse tempo todo ele falou assim, olha, toda a guarda pretoriana ouviu do Evangelho, porque mesmo eu sofrendo, eu pregava para eles. É isso que Deus espera da gente. Então, quando você olha para o seu sofrimento, e pensa, puxa, tadinho de mim, coitado de mim, né? Eu acho que dessa não sai. Então, a primeira coisa é o seguinte, tire isso da sua cabeça. Não é o que você pensa, é o que Deus pensa. O que é que Deus pensa? O que é que Ele diz? Eu é que sei que pensamento eu tenho de você. Não vai acontecer com você o que você está pensando. É eu que sei, velho. Sou eu. E o que eu estou dizendo que eu sei? Deus dizendo, o que eu quero para você é o bem. Eu vou te livrar dessa encrenca. Mais cedo ou mais tarde, eu vou te livrar desse sofrimento. Mas para que isso aconteça, seja sacerdote. Não esqueça que você é a nação eleita, o povo sacerdotal. Quem entendeu, diga amém. Deus, então, quer por fim o nosso sofrimento. Mas primeiro você tem que entender essa questão do sacerdote. Você é o sacerdote. Segunda compreensão. A Bíblia diz também que, apesar do sofrimento, a gente tem que ficar muito atento. Porque a vida não pode ser parada por causa do sofrimento. A vida deve continuar. Verso 5 diz assim, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos, escolham mulheres, casem com elas, deem suas filhas, seus filhos em casamento, para que vocês cresçam, multipliquem-se, não diminuam. Eles chegaram na Babilônia dizendo, e agora, o que vai ser de nós? Vamos executar a gente? Vamos explorar a gente? O que vão fazer da gente? Não tem expectativa nenhuma. Eram as piores expectativas. E Deus diz, não, quando chegar na cidade, eu vou dar liberdade para vocês. Vão ser escravos, mas escravos livres. Vocês vão trabalhar. E a pouca oportunidade que vocês tiverem, que eu der a vocês, porque vocês serão escravos, mas escravos livres, porque não é escravo, mulher livre totalmente, eles são escravos livres. Você vai estar na cidade, lembrando que há senhores sobre a vida de vocês, e eu acima dos senhores. Vocês vão ter oportunidades, não igual os cidadãos da cidade, claro, você não vai ser um homem livre na Babilônia, não vai ser um babilônico, você vai ser um escravo. Mas a pouca liberdade que você vai ter, eu quero que você faça o seguinte, eu não quero que você desista, eu não quero que você se mate, não quero que você fique boicotando o trabalho sobre o qual você vai ser colocado para fazer. Faça bem feito o seu trabalho. Mais ainda, prospere. Guarde um dinheirinho. Depois compre um terreninho. Plante uma rocinha. Coma do fruto da roça. E você vai ter filho na Babilônia. Case-se. Multiplique-se. Não se diminuam. Cresçam. Aproveite a vida. Porque a vida não pode parar. A vida tem que continuar. Olha que recado sensacional. Eu estou lá em Jerusalém, sou levado como escravo, e digo, agora acabou. Que plano que eu tenho? Nenhum. Vou chegar lá, vou morrer, vou me escravizar. Não tenho sonho nenhum. Aí quando eu chego na cidade, Deus fala assim, pois volte a sonhar agora. Volte, porque eu vou fazer alguma coisa na sua vida. Trabalhe, porque a vida tem que continuar. Será que a gente tem essa disposição, você que está passando algum tipo de sofrimento?
Se você passou sofrimento no passado, e não sei se já passou por isso, você já chegou a estagnar porque estava sofrendo, teve uma dor e travou? Já passou por isso? Ou está passando hoje? Quando a gente está sofrendo, a tendência é parar com todo tipo de sofrimento. Sei lá, quando você tem um problema psicológico, por exemplo, uma neurose qualquer, tive síndrome de pânico. Desde que eu comecei a desenvolver esse negócio aqui, a minha vida parou. Eu não consigo mais sair de casa, não consigo pegar ônibus. A porta de casa começa a tremer de medo. E aí o que você fez? Foi tratar correto? Não, amigo, eu fiquei em casa. Agora eu estou me isolado do mundo. Eu trabalhei no censo, esse último censo que teve agora, eu trabalhei na rua, fazendo coleta de dados, né? E lembro que eu cheguei numa casa certa vez, tínhamos 2 portões assim de distância. Aí chamei a pessoa abriu lá de longe e falou: sim, eu sou do censo aqui do BGE. O BGE tá bom. Aí ela olhou assim com uma cara de assustada. É do IBGE mesmo? Com certeza? Tá aqui o crachá, sou eu, né? O que você quer saber? Fala. Morrendo de medo. E não foi nenhuma, nem 2, nem 3 pessoas que encontrei no censo, morrendo de medo, de pôr a cabeça para fora de casa. Como é que esses caras saem para trabalhar? Não sai. Tem gente por causa do medo, para com tudo. Tem gente que às vezes por causa de tristeza profunda, angústia, depressão, para com tudo. Já passou por isso ou não? Estava deprimido e a tristeza, o sofrimento era tão grande que você se largou na cama e falou: quer saber? Chega. Que se dane tudo. Deixa o patrão mandar embora, deixa a comida acabar, deixa a mulher embora. Já passou por isso? A Bíblia diz que tem gente que até perto da morte, quando está deprimido, ignora a morte. Lembra do profeta Jonas? Estava no barco ali, o barco quase, literalmente o barco quase afundando, todo mundo que ia desesperado remando e puxando a vela para ver se conseguia ficar vivo. Aí diz a Bíblia, no livro do profeta Jonas, que o capitão descobriu que o Jonas estava lá no porão do navio, o navio quase afundando, todo mundo desesperado, tentando salvar a carne, salvar as vidas. E aí o capitão encontrou o Jonas no fundo do navio, no porão, fazendo o que mesmo? Dormindo. Por quê? Deprimido. Tem gente que a vida o cara está morrendo, mas ele não sai da cama de todo deprimido que está, a vida parou. Tem gente que às vezes tem problema de família. O filho começou a usar droga, a filha apareceu grávida e não sabe quem é o pai. Jesus. Pensou? A mulher está doente, a mulher quer ir embora, o marido está doente, o marido quer ir embora. A gente tem crise de família. Em vez de olhar de forma positiva e trabalhar a situação, que é o que a Bíblia ensina a gente fazer, você trabalhar a situação para melhorar, entrega os pontos, se rende, fala: não, agora deixa o barco afundar. Em vez de pensar assim: eu vou estar tendo uma crise aqui em casa, mas eu sei que é para a glória de Deus, depois dessa situação toda a gente vai conversar, a gente vai orar, a gente vai buscar aconselhamento, a gente vai lutar, e depois dessa confusão toda, tudo vai se acertar, vamos descobrir quem é o pai do meu neto que vai nascer, a gente descobre, a mulher vai embora, não vai mais, a gente vai acertar. Você trabalhar a situação, mas tem gente que ao invés de trabalhar, fala: não, que se dane, vai embora. E quando é doença então? Se for homem é pior, né? Sabe que homem até com gripe cai morto na cama, né? Você também é assim, não? Lógico que você é assim. Todo homem é assim. Bateu uma gripe, o cara cagando e falou: mulher, eu tô morrendo. Tem gente que quando bate uma doença, esse médico fala assim: olha, pega os exames, não. O médico pega os exames assim na mesa, né? Olha assim, um cara desconfiado. Tem gente que se o médico olhar para ele com um cara desconfiado, ele fica morrendo de medo já. Olha, o exame não tá bom, hein? Olha, o exame não tá bom. Tá ruim aqui. Se o médico falar assim: não tá bom, é melhor você cuidar, tomar um remedinho. É melhor você fazer a cirurgiazinha, porque senão... Tem gente que se ouvir o médico falar que a coisa não tá boa, ao invés de trabalhar a situação, se entrega. Não luta mais. E aí, quando você se entrega, o que acontece? Você morre. Você tem que lutar. Eu acho que eu não sou exemplo para muita coisa, né? Mas teve uma coisa que eu fiz que eu acho que foi legal. Eu vou contar para vocês que eu fiz uma vez, que eu acho que eu agradei a Deus, pelo menos nesse caso. Há uns 4, 5 anos atrás, acho que eu contei aqui um dia desse. Eu fiquei doente. Aí estava gripado, fui no médico ver se tinha catarro no pulmão e não tinha catarro, mas o coração estava inchado. Alguém falou: você vai morrer, acabou. Como assim? Eu corria São Silvestre, fazia corrida de rua, fazia musculação, estava gigante, fazia musculação, não sentia nada, nem dor de cabeça. Fico gripado, vou no médico e soube que vou morrer. Como é possível? E aí tem 2 opções. Ou eu
lutava, trabalhava a situação para escapar, falava, Senhor, os 3 estavam em casa, a mulher e os 3 filhos ainda, né? Situação brava, sem convênio médico. Imagina, fui parar no hospital público, lá nas clínicas, né? Senhor, eu tenho 3 filhos para criar, a mulher, olha como minha mulher é bonita, Senhor, se eu morrer, ela vai casar com outro. E eu sou jovem, eu estou 50, eu não posso morrer agora, tá? Tanto sonho. Aí chamava Deus, Senhor, eu quero me livrar dessa situação. Não, Deus falou, você tem 2 opções, você morre ou você trabalha a situação, você tem que correr atrás para resolver o problema. E aí eu optei por correr atrás, comecei a pesquisar, comecei a estudar o tratamento alternativo. Um deles era voltar a fazer exercício. Aí eu lembro que um dos médicos que eu passei nas clínicas, e pior que não era nem um novato, já era um tiozão de idade, já um cardiologista velho, antigo, né? Pensei, esse cara manja pra caramba, né? Eu falei, doutor, eu estava lendo, pesquisando aí, o doutor Google, que se eu voltar a fazer algum tipo de exercício físico, na verdade vai me ajudar no tratamento. Ele falou, não, pode esquecer o exercício físico. Mas doutor, eu pesquisei. Esquece, amigo. Se você caminhar um pouco mais forte, você cai duro. Ele usou essas palavras. Se você andar mais forte, você cai duro. Um médico falou assim para você, se você caminhar um pouco acelerado, você cai duro. Você quer isso para você? Como é que eu saí do hospital lá das clínicas? Como que eu saí de lá? Peguei o Metrocom. Eu peguei para Vila Madalena, já que é a Zona Norte. Eu nem sabia onde eu estava, mas... E aí, você ouviu um médico que morreu? Lógico que não, estou aqui, né? Falei, não, esse cara está equivocado. Aí comecei a correr atrás e outros médicos, aí depois consegui um convênio, a igreja ajudou na época, a igreja arrumou um convênio mais barato, comecei a pagar o convênio, comecei com médicos melhores, e realmente eu tinha razão, o médico estava errado, tinha que, além de todo o tratamento, a parte do tratamento era atividade física, e eu lembro que foi difícil no começo, para quem estava acostumado a correr, era forte correndo, teve um dia que eu estava fazendo uma caminhada, a hora que começou a ladeira, eu passei mal na ladeira, eu pensei, falei, agora, Jesus, agora, vai que eu estou pronto, sabe, eu estou pronto, você pode levar. Falei, agora eu vou morrer no meio da rua, já peguei o celular aqui, eu deixei pronto, se eu sentir uma alma saindo, já aperta aqui a mensagem para a sua igreja, morri. Foi difícil, cara, muito difícil. Levantava de manhã, obrigado, Senhor, estou vivo. Todo dia de manhã. Fui correr atrás, trabalhei a situação. Resumindo, para curtar a história, né? Eu fui curado do problema, não tem mais nada, sumiu, desapareceu. 3, 5 anos depois sumiu. A única coisa que eu tenho que fazer é que a cada 6 meses eu tenho que passar no médico, para ver como tá. Aí agora no mês de julho passei no médico, agora no H-Corte. Agora tá bom, né? No H-Corte. Aí o mês passado eu passei no H-Corte. Já estou um bom tempo com eles lá, né? E aí o médico foi comigo até a porta e falou assim, cara, bem brincalhão meu médico, eu quero que você escolha outra maneira de você morrer. Como assim? Escolha outra maneira, porque do coração você não morre mais. Acabou. Mas de onde veio isso? Do trabalhar a situação, se eu tivesse me entregado ali naquela situação. Fala para mim. O que Deus espera da gente é que o problema, quando chegar, a gente não se renda, que a gente não pare de viver, volta a estudar, volta a trabalhar, volta a namorar, volta a viajar, volta a sonhar, volta a, sei lá, retoma a vida. O sofrimento não pode parar o nosso sofrimento, não pode parar a nossa vida. Como disse Jesus, quando perguntaram sobre ele e o pai, a relação dele com o pai, ele falou assim, o meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, pai, então vamos trabalhar, porque Deus está esperando. Diga graças a Deus por isso. Terceiro lugar, terceira compreensão que a gente precisa ter para Deus nos libertar do sofrimento, é que Deus nos previne do sofrimento. Deus nos previne, nos avisa do sofrimento. Versículo 19 diz assim, porque vocês não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, vocês não as escutaram, diz o Senhor. Presta atenção que eu vou te ensinar. Vou te ensinar um conceito muito importante. Se eu não sou o causador daquele sofrimento que eu estou passando, não foi eu que gerei aquilo, não foi o pecado meu, pode ser que Deus avise, mas há uma possibilidade de ele não avisar. Vou te explicar. O apóstolo Paulo, por exemplo, que eu te falei, certa vez ele chegou em Jerusalém, e aí um profeta chamado Ágabo, que não o conhecia, estava ali, aí viu o cinto, a cinta segurava a roupa de Paulo no lugar, aí pegou a cinta dele, amarrou nos braços e falou assim, de quem é essa cinta aqui? É do missionário Paulo.
né? Deus está mandando dizer que isso vai acontecer com ele vai ser preso, ele vai passar muitos sofrimentos. Deus avisou para ele. Aí ele passou tudo aquilo que eu te falei, chicoteado, naufrágio, depois perdeu a cabeça e tudo mais. Mas, às vezes, é bem raro, Deus não avisa, ele deixa acontecer. Como foi o caso de Jó, por exemplo. Deus não avisou para Jó. Avisou? Você lembra da história? Está o diabo lá conversando com Deus conversando com o diabo. Deus falou, não, pode ir lá, diabo, pode fazer o que você quiser, só não mexe na vida dele. E ele não foi avisado. Então, quando eu não sou o causador, quando eu não causo aquilo que gerou em mim o sofrimento, pode ser que Deus avise, pode ser que não. Mas, quando eu causo, presta atenção, Deus não avisa uma vez ou algumas vezes. Deus avisa muitas vezes, várias vezes, quando eu sou o causador. No caso de Jerusalém, por exemplo, no caso de Israel, Deus avisou muitas, mas muitas vezes. Lembra quando Jesus chegou em Jerusalém, na entrada triunfal, né? Antes dele sentar no burrico lá e entrar na cidade? Ele está numa parte alta da cidade, ele vê assim a cidade de uma colina, e ele dá aquele suspiro. Você lembra disso? Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, que mata aqueles que envio. Quantas vezes eu quis te juntar embaixo da minha asa, igual uma galinha junto aos pintinhos, mas você não me escutou. Por que Jesus disse aquilo? Porque muitas vezes aquela gente foi avisada. E quando a gente erra, antes da gente errar, a gente é avisado? Quando a gente é culpado, quando a gente erra, Deus avisa muitas vezes. Muitas vezes. A começar pelos conselhos que a gente escuta. Diz o velho ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Balela. Conselho é bom, conselho é ótimo, porque é uma forma com que Deus usa para avisar a gente. Lá no livro de Atos, capítulo 15, depois você confira na sua casa, verso 32, diz que havia dois sujeitos, um chamado Judas e outro Silas. Diz que os dois eram profetas, falavam em nome de Deus. E diz que os dois profetizavam de uma maneira muito peculiar. Eles aconselhavam as pessoas e confortavam as pessoas. Olha que interessante. Muitas vezes, quando você ouviu um conselho, era Deus profetizando, Deus te avisando através daquela pessoa que está falando com você. E eu tenho 100% de certeza que 99% das vezes você não sabia, a pessoa não sabia que era Deus, mas era Deus. Era Deus falando com você. E por falar em conselho, Deus fala muito também através dos nossos pais. A Bíblia diz que devemos obedecer aos nossos pais porque é justo. Se eu honro meu pai e minha mãe, o texto diz assim, honre seu pai e sua mãe para que te vá bem, quer dizer, para que você se dê bem, para que você não sofra. E os pais falam, e você deve ter alguma experiência contigo, né? Sua mãe falou, não faz, não vai. O seu pai falou, não faz, não vai. E você foi, e você se lembra o que aconteceu. Você se lembra, né? Eu sei que você se lembra. Se lascou. Se deu mal. Porque era Deus falando e você não estava nem aí. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um levantamento muito interessante. Pegou os dados de 2000 a 2018, de todos os mortos atribuídos ao tráfico no Rio de Janeiro. Ou seja, os traficantes que morreram durante 18 anos. Para ver a idade média com que eles morriam. Você sabe qual é a idade média com que os traficantes morrem? Sabe com que idade eles são compulsoriamente aposentados no Rio de Janeiro? 25 anos de idade. O traficante no Rio morre com 25 anos de idade. E para variar, a maior parte dos traficantes tem um nome curioso, né? Ezequiel, Josué do crack, Ezequiel do fluxo. É sempre assim, já reparou? Por quê? Porque às vezes por trás dele, a maioria não tinha pai, mas sempre tinha uma mãezinha que ia numa daquelas igrejas lá no morro no Rio de Janeiro, que era aquelas fervorosas. E ela vinha dizendo para o moleque dela, Ezequiel, não vai para o fluxo, ô menino, não vai para o fluxo. Ó Ezequiel, ó as má companhias, Ezequiel, ó as má companhias. Tadinho da mulher, nem falava direito, falando assim, não falava direito, mas era a boca de Deus. E aí, Deus falou, mas eles não ouviram. E você, como homem ou mulher de fé, já deve ter tido uma experiência de Deus falar com você de forma, sei lá, sobrenatural. Né? Com certeza já teve. Com certeza. Às vezes Deus fala também de forma sobrenatural. No final diz o livro de Atos que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todo mundo. Homens, mulheres, livres, escravos, jovens e velhos. Não é isso?
capítulo 2 de livro de Atos, Pedro pregando e cita o profeta Daniel, diz, o que vocês estão vendo hoje é que o profeta Joel disse. Esse é o Espírito de Deus profetizando, né? Então você, como é mulher de fé, você deve ter ouvido, ou visto, ou presenciado algum tipo de profecia, Deus falando com você diretamente. Meu sogro mora num sítio, e tem uma casa embaixo, que ele usa para as pessoas das igrejas fazerem acampamento, né? E tem a casa dele em cima, e tem um telhado alto. Então, a última laje tem mais ou menos 12 metros, uns 12 metros de altura. E aí meu sogro trabalhava na prefeitura antes de aposentar. Aí quando foi encher a última laje, 12 metros de altura, convidou toda a peãozada da prefeitura. Conhece a peãozada da prefeitura, não é, Ju? Gente boa, né? Aí os amigos foram lá encher a laje. E lata pra cá, e o cheiro de churrasco pra cá, e lata pra cá, e feijoada pra lá, né? No meio do caminho, meu sogro chegou, pessoal, chamou a peãozada, peãozada, eu tenho uma coisa a falar para vocês. Todo mundo parou. O que foi, seu Tião? Tinha o nome dele. Seu Tião, o que foi aí? Está interrompendo o fluxo aqui da lata. Olha, pessoal, eu parei para avisar vocês uma coisa que Deus mandou falar. O que, Tião? Alguns amigos são crentes, outros não, né? Os que eram crentes falaram assim, opa, Deus mandou falar alguma coisa? Prestaram atenção. E aqueles que não eram, tiozão, o tio já tá falando besteira. Mas enfim, eles pararam para ouvir. Aí meu sogro falou assim, Deus acabou de me falar que um de vocês vai cair da laje hoje. Imagina, gordinho, sei lá, com a lata na mão, fazendo uma presença, aí o tio fala assim, um de vocês vai cair. O que você fazia? Eu largava a lata e ia embora. Mas ele disse, não se preocupe, Deus falou que ninguém vai se machucar. Vai cair, não vai se machucar? Os que não acreditavam, vai estar doido, né? Aí tocaram o pau, começaram a encher a laje de novo, continuar. Aí o pessoal esqueceu. Lá pelas tantas, a gritaria, cuidado, seguro! Alguém caiu da laje, no meio do caminho, quando faltavam 5 metros, se enroscou no andaime, ficou pendurado. Aí outra corrida, corre, pega a escada, porque sobrava 5 metros, pega a escada, e o sujeito chegou no chão, né, branco, quase morto pelo susto, aí todo mundo, foi Deus que falou. Quer dizer, Deus avisa, às vezes de forma sobrenatural, mas às vezes, olha para mim aqui, às vezes Deus fala de forma muito simples. O profeta Elias estava na caverna e ele esperava que Deus falasse com ele. Aí veio um vento forte e rompeu as rochas. Ele falou assim, é Deus, né? Deus estava na rocha? Deus estava no vento? Não. Depois teve um terremoto grande. Ele falou, Deus está no terremoto. Deus estava no terremoto, segundo diz a Escritura? Não. Depois apareceu um fogo sobrenatural que fez uma queimação danada em volta, queimou um monte de mato, um monte de coisa. Deve ser Deus, é fogo, né? Deus é fogo. Deus estava no fogo? Não. Aí daqui a pouco ele ouve, segundo diz a Bíblia, a tradução antiga diz assim, disse que foi um cicio suave. Sabe o que é um cicio suave? É um sussurrozinho ao pé do ouvido. Uma palavra suave. Aquela palavra que a pessoa fala, a gente nem percebe, que está falando de forma quase sussurrando. Você é bem. Você que está na igreja, por exemplo, aqui, sei lá, esse ano, quantas pregações, por exemplo, você já ouviu esse ano? Se não aqui na igreja, pelo menos em casa, chegou do trabalho e bota uma pregação, o cara que você gosta de pregando. Quantas pregações você já ouviu esse ano? E de vez em quando você está ouvindo a pregação, dá uma queimadinha aqui no coração, não dá? Dá ou não dá? Talvez até agora você está ouvindo eu pregar aqui, talvez você está sentindo uma queimadinha no coração, não dá? Quando dá essa queimadinha no coração, é Deus falando contigo, e Deus alertando, Deus sussurra, Deus fala. Só que na maior parte das vezes, quando Deus sussurra, a gente ignora, dá de ombros. E a palavra está dizendo o quê? Quando Deus falar com você, nem que seja num sussurro, escuta, dá ouvido, porque Deus vai livrar através daquele sussurro. Diga graças a Deus. E por último, o que eu preciso entender para que Deus me livre dos meus sofrimentos? Eu preciso compreender a forma com que Deus livra as pessoas, de que maneira Ele trabalha. Verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês cumprir a minha boa palavra, tornando-os a trazer para esse lugar. Daqui a 70 anos a minha boa palavra vai cumprir, vocês vão voltar. Verso 12, então, me invocarão, passarão a orar a mim, e eu os ouvirei, buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aqui diz duas coisas. Primeiro, Deus age no tempo certo. Deus age no tempo. Deus precisa de tempo para fazer alguma coisa? Deus precisa de tempo para fazer alguma coisa? Basta Ele querer, estralar o dedo, acontece.
Ué, se Deus não precisa de tempo, por que o texto está dizendo que ele vai fazer só quando der o tempo, depois de 70 anos? Por que Deus precisa de tempo? Não por causa dele, mas por causa do nosso tempo. Nós precisamos de tempo. Aquelas pessoas chegaram lá em Jerusalém completamente desanimadas, moral baixo. Não se esqueça que elas eram livres e agora eram escravas. Não se esqueça que muitos eram nobres e foram tratados como escravos, foram pisados, humilhados durante todo o caminho, e chegaram escravizados sem saber o que seria delas. Muitas delas viram seus parentes sendo mortos, sendo estuprados, e agora estão naquela cidade para trabalhar, para servir, sabe Deus como. O moral delas estava lá embaixo. Então Deus precisava levantar o emocional daquelas pessoas, e para isso ele precisava de tempo para trabalhar com elas. E não só isso, a própria questão do sacerdócio, porque eles estavam em Jerusalém, e antes mesmo da invasão, eles já haviam abandonado completamente o sacerdócio. Eles eram os instrumentos de Deus para levar o evangelho, a palavra, para outras nações. Eles não estavam fazendo isso. Não só pecavam em todos os sentidos, não só abandonavam a Deus, traindo Deus com outros deuses, falsos deuses, como eles não falavam mais a palavra para ninguém. E Deus precisava recuperar esse sentimento sacerdotal, mas para isso precisava de tempo. E o próprio pecado. Aquelas pessoas estavam muitos anos, aquela gente, aquela vinha de famílias, praticamente desde o tempo de Moisés, pecando, e a coisa não se resolvia. Eles estavam pecando há muito tempo. Deus precisava erradicar o pecado do coração deles, para depois, antes de trazê-los de volta para Jerusalém, para a terra prometida. Deus não precisava de tempo, mas eles precisavam ser trabalhados ao longo do tempo. Ele precisava ser trabalhado, Deus não. Então, a Bíblia diz que Deus trabalha no tempo certo, você precisa entender isso. E Deus também trabalha quando existe busca de todo o coração. Verso 12, vocês vão me invocar, vão orar a mim, e eu vou ouvir. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus vai ouvir, vai nos livrar, quando chegar o tempo certo. Olha para mim aqui, por gentileza. Não é quando você acha que Deus vai livrar. Porque a gente é cheio de querer meter o dedo, né? Na opinião para Deus. Né? Deus, eu acho que se eu fosse assim, eu faria isso agora. Agora tá bom. Eu acho que agora eu prometo ideal. Dá para você fazer agora? Cheio de querer dar palpite, já pitaco na hora de Deus. Você não sabe o que é bom para você? Eu que sei que pensamento tem acerca de vós. Não é isso que diz a palavra? E é de mal? Não. Não, pensamento de bom, para dar o fim que vocês querem, pensamento de paz, de prosperidade. É como Deus fala assim, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Então eu sei o tempo certo, você tem que aprender a lidar com o tempo certo. Não é quando você está achando que é. A Bíblia diz que o homem pode fazer plano, mas a palavra final vem do Senhor. Faz o seu plano, mas fique humilde, dizendo, não, eu estou fazendo plano aqui, mas sempre colocando diante do Pai para que Ele dê condução e confirme se é isso mesmo, porque afinal Deus é Senhor do tempo, Criador e Senhor do tempo. Mas a forma que Deus trabalha, não só depende do tempo, o tempo que Ele estabeleceu para trabalhar com você, mas tem mais uma condição, é se você busca a Deus de todo o seu coração. E aí são duas coisas, vou terminar com isso aqui, presta atenção, duas coisas. O que é buscar Deus de todo o coração? Primeiro, é a maneira com que você vai de encontro a Deus no seu encontro diário. E aí, não vamos nos enganar. Você vai ler a Bíblia no domingo à tarde, no intervalo do jogo. Eu estou assistindo o jogo aqui, na hora do intervalo eu vou ler a Bíblia. Final de domingo, né? Domingo tem que ler a Bíblia, né? Intervalo do jogo, eu preciso ir no banheiro fazer um xixi, eu preciso pegar uma cerveja na geladeira, fazer uma pipoca e vou ler a Bíblia. Tem 15 minutos. E a hora que você senta no sofá para ver o segundo tempo do jogo, os atletas já voltaram, já estão arrumando a roupa ali, o juiz já querendo apitar, e você, o senhor é meu pastor, e nada me faltava, me faz, você não está buscando a Deus de todo o coração, velho? Ou na semana, no intervalo, já tentou ler a Bíblia no intervalo da novela? A mesma coisa. Não, isso não é buscar de todo o coração. Então, primeira coisa, quando é que eu busco a Deus de todo o coração? Quando eu busco a Deus de todo o coração, com devoção, com intensidade. Às vezes você pode ter trabalhado o dia inteiro, você está cansado, levantou 4h30 da manhã, é meia-noite, a hora que você chegou e você fala, Deus, não tive tempo, eu sou testemunha de que eu tentei armar um tempo e não consegui, mas agora meia-noite eu vou ler a palavra, Senhor, eu vou ler um versículo, mas se lê ali e fala, Senhor, eu estou morrendo de sono, mas eu vou ler de todo o meu coração, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, amém, Senhor, aí vai abraçar no colo do Pai, aí você está buscando de todo o coração. Só que eu falei que são duas coisas, né? Buscar de todo o coração não tem a ver só com a intensidade na hora de orar e ler a Bíblia, mas o principal tem a ver com servir de todo o coração. Quando eles estavam em Jerusalém,
Nabucodonosor cercou a cidade e eles viram que os muros iam cair, que eles iam morrer. Disseram, vamos clamar a Deus. E clamaram. Choraram, jejuaram, se martirizaram, gritaram, ó Senhor, somos o teu povo, e oraram. E Deus não ouviu. Eles não foram intensos naquela hora? Lógico que foram intensos. Naquela hora, meu amigo, na hora do sofrimento, os caras foram intensos, mas não era só aquela intensidade que bastava. Eles tinham que olhar para Deus e dizer, Senhor, nós te servimos, somos o teu povo, nós te levamos a sério, nós temos compromisso contigo, Senhor. Não é um clamor da boca para fora, está lá dentro, e esse clamor aqui é fruto de uma vida que te serve. Mas eles não serviam a Deus, então aquela busca não foi de coração, porque não servia a Deus, não tinha compromisso. Presta atenção, 70 anos depois, quando se completa os 70 anos, Daniel capítulo 9, Daniel diz o texto que Daniel está lendo a escritura, e diz assim, pela leitura do livro de Jeremias, Daniel entendeu que o tempo de Israel, na Babilônia, tinha acabado, era hora de voltar. Aí Daniel começa a orar, o famoso jejum de Daniel, e ora durante 3 semanas, e repara que na oração dele, lê em casa depois, capítulo 9, capítulo 10, ele ora confessando o pecado em nome dele, mas de todo o povo. Quem está orando é ele. Mas por que ele ora em nome de todo o povo? Ué, como é que Daniel chega e fala assim, Senhor, nós pecamos, por isso ficamos aqui 70 anos. Como é que ele ora em nome do Senhor, nos perdoa? Por que não disse me perdoa? Por que ele não fala só em nome dele? Naquele momento ele representa todo o povo, porque o povo de fato, depois de 70 anos, havia se arrependido. O coração tinha mudado, o coração duro, o cangote pesado agora amoleceu, o coração de pedra tinha virado coração de carne, então ele fala, Senhor, finalmente estamos arrependidos, e a tua palavra diz que eram 70 anos, e pelas minhas contas, os 70 anos acabaram, Senhor, então agora nós estamos prontos, então estamos te buscando. Ele ora durante 3 semanas, capítulo 10, quando chega no final das 3 semanas, aparece um anjo, o que o anjo diz para ele? Daniel, homem de Deus, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração foi atendida. E a partir dali, eles voltam para a terra prometida. Diga graças a Deus. Quando eles clamaram, e foi com fervor, mas era fruto de um coração que buscava com todo entendimento. Quando eles fizeram isso, então Deus ouviu e livrou de todo sofrimento. Se você tem sofrimento, aprenda esse ensinamento. Busca a Deus de todo o coração, não só na intensidade, mas principalmente com o coração quebrantado, servindo a Deus de verdade. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Gostaria que você, por gentileza, fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça. Fecha bem forte os teus olhos. Fecha bem forte os teus olhos. Mas abra o seu coração. Se Deus, de alguma maneira, falou contigo aqui nesta noite, nesses poucos minutos, eu acho que você deveria falar com Deus também agora. Por isso, fecha bem forte os teus olhos. Busca Deus intensamente agora. Você que durante os últimos tempos, apesar de ser filho de Deus, apesar de ser sacerdote de Deus, por conta do seu sofrimento, tem negligenciado o testemunhar de Cristo, a intercessão pelas pessoas. Você, fecha bem forte os teus olhos e peça perdão ao Senhor. Diga, Senhor, me perdoa, porque eu sou sacerdote do Altíssimo, eu tenho acesso ao trono da graça, mas nunca mais eu apresentei ninguém diante da tua graça. Peça perdão a Deus, agora aí em oração no seu lugar. Peça para Deus te perdoar e te capacitar, para que a partir de hoje, quer sofrendo ou não sofrendo, você aproveite todas as oportunidades e declare as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha bem forte os teus olhos. Você que por causa do sofrimento tem meio que largado, avacalhado alguns aspectos da sua vida, de repente parou de estudar, já não trabalha como antes, já não faz mais ginástica, já não passeia mais, já não planeja mais, já não brinca mais com a família, com os filhos, é só dor, só tristeza, só angústia. Fecha bem forte os teus olhos, e lá no Espírito, peça para Deus, Senhor,
Me livra dessa angústia que não me deixa viver a vida, não me deixa trabalhar a vida que o Senhor me deu para trabalhar. Peça perdão ao Senhor, diga: Senhor, me perdoa por estar desperdiçando a vida que o Senhor está me dando, porque eu sei que um dia toda a dor e toda a tristeza vai ser tirada, e eu vou ter desperdiçado a minha vida sofrendo por uma coisa que não vai existir, Senhor, então me perdoa. Você que ouviu Deus falar várias vezes: filho, filha, não faz isso. Mesmo assim você fez, e hoje colhe as consequências. Abra o seu coração também de forma bem sincera. E diga para Deus: Senhor, eu sou esse teu filho, eu sou essa tua filha, que deu de ombros quando o Senhor avisou. O Senhor avisou, o Senhor me falou de tantas vezes, de várias maneiras, mas eu estava ouvindo só a minha carne, só o meu desejo, só a minha mente, só o meu orgulho. Eu não dei ouvidos à tua palavra, à tua orientação, à tua revelação, e hoje estou colhendo as consequências. Me perdoa, Senhor, peça perdão ao Senhor também por isso. Você que anda ansioso, e quem sabe até aborrecido com Deus, porque Deus ainda não fez aquilo que Ele disse que faria na sua vida. Você que acha que Deus está atrasado, como diz aquela canção antiga: Deus nunca chega atrasado. Jesus não chega atrasado. O nosso relógio não é o relógio de Deus. O relógio de Deus é perfeito, é no exato tempo da plenitude de Deus, onde tudo vai acontecer segundo a sua boa vontade. Peça perdão ao Senhor. Está querendo apressar o plano de Deus, uma vez que o plano de Deus é perfeito. E você que tem fé, que está aqui nesta noite, mas que não está levando uma vida de compromisso com Deus, quando busca Deus é da boca para fora, porque o coração não está em servidão, em obediência. Você que o coração serve a própria carne, não serve o Espírito. Você que não tem compromisso com Deus de verdade, diga: Senhor, sou eu, Senhor. Perdão, Senhor. Peça perdão, Senhor. Fecha bem forte os teus olhos, mas fala com Deus de alguma maneira, que Ele possa tirar a sua dor, o seu sofrimento e mudar a sua vida. Porque sabemos pela Escritura que não sei quando, mas mais cedo ou mais tarde, toda a dor e o sofrimento vai ser tirado. E quando for tirado, você tem que estar pronto para receber a bênção. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de justiça, mas Deus de amor e Deus de misericórdia, estende as tuas mãos agora sobre nós, cada um de nós aqui, ó Deus, de forma quebrantada e humilde diante do Senhor, arrependidos dos nossos erros, dos nossos pecados. Olha para a gente, Senhor, e perdoa cada um de nós que de forma sincera buscou o teu perdão aqui nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus, manifesta o teu Espírito, enche-nos do teu Espírito mais uma vez, manifesta a tua plenitude, manifesta o teu poder, ó Deus, para que a gente enfrente todo o sofrimento com a cabeça erguida, digno de ser chamado teu filho, ó Deus. Para que um dia, quando contar as histórias dos santos, posso dizer que a gente foi tirado desse mundo porque o mundo não era digno da gente, porque ficamos firmes diante dos sofrimentos. Em nome de Jesus, cura aquele que está doente na alma, cura aquele que tem sofrido, liberta, Senhor Deus, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, o Senhor é gracioso. Ouve a nossa oração, nos abençoa desta maneira, é que te imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.